Saudamos a todos com a paz do Senhor. Iremos ficar de pé, vamos orar. Logo após iremos cantar o hino do nosso cantor cristão 475, Lutar. Oramos. Senhor Deus, nosso Pai, nós te agradecemos por mais um dia. Muito obrigada por essa rica oportunidade de estarmos aqui nesta noite. Que o Senhor venha fazer a tua vontade em nossas vidas, Senhor, dando sabedoria. Abençoa todos os enfermos, já visitando cada um, Senhor. Vá colocando as suas mãos sobre cada um, vá livrando, Senhor, de todo mal. Fica conosco nesta noite, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Vamos batalhar, juntos pelejar, todos guerrear, vamos já. O inimigo que com as hostes vem, tão feroz e mau, quem vencerá? Vamos, crentes, vamos já avante, firme sempre contra Satanás. Jesus Cristo é nosso comandante, vai conosco, general capaz. Vamos avançar sem temor, alçar e fazer brilhar nossa luz. Trevas vão fugir, glórias hão de vir. Venham todos proclamar Jesus. Vamos, crentes, vamos já avante, firme sempre contra Satanás. Jesus Cristo é nosso comandante, vai conosco, general capaz. Ó glorioso Pai, o fiel não cai, sempre avante vai, vencedor. Quando o fim chegar desse batalhar, vem nos coroar por teu amor. Vamos, crentes, vamos já avante, firme sempre contra Satanás. Jesus Cristo é nosso comandante, vai conosco, general capaz. 450. Igreja alerta. É tempo, o mestre está chamando já marchar, marchar, confiando em seu amor. Partir, partir, a salvação a proclamar, com a palavra santa do bom Salvador. Se marchar avante, todos seguindo a divinal bandeira, sim,
Jesus obedecer e ao cumprir o seu querer, entoar louvores altos avançar. Iremos abrir nossas Bíblias no livro de Salmos, capítulo 66. O título da leitura: Cântico de louvor a Deus pelas suas grandes obras. Louvai a Deus com brados de júbilo, todas as terras. Cantai a glória do seu nome, dai glória ao seu louvor. Dizei a Deus, quão terrível és tu nas tuas obras. Pela grandeza do teu poder se submeterão a ti os teus inimigos. Toda a terra te adorará e te cantará louvores. Eles cantarão o teu nome. Vinde e vede as obras de Deus. É terrível nos seus feitos com os filhos dos homens. Converteu o mar em terra seca. Passaram o rio a pé. Ali nos alegramos nele. Ele domina eternamente pelo seu poder, e os seus olhos estão sobre as nações. Não se exaltem os rebeldes. Bendizei, povos, ao nosso Deus, e fazei ouvir a voz do seu louvor. Amém. Iremos ouvir o Ministério Feminino e logo após as crianças também irão louvar o Senhor. Levaria um pai a entregar e dar a vida do seu próprio filho? O que levaria um filho a obedecer seu pai, se entregando à morte? Mesmo sendo Deus, não fugi. Ele me amou de tal maneira que escolheu os cravos, a mão que segurou o martelo era a mão de Deus. Os cravos que feriram seu corpo eram meus e seus. A mão que segurou o martelo era a mão de eram meus e seus. Que levaria um pai a entregar e dar a vida do seu próprio filho? Que levaria um filho a obedecer seu pai, se entregando à morte? Mesmo sendo Deus,
em nome do Senhor Jesus. Ministério Infantil. E logo após, o Ministério de Louvor. Não existe amor maior que o de Jesus, que por todos seus amigos ele se deu, e com braços bem abertos lá na cruz, recebeu todo o pecado que era meu. Maior que a montanha, maior que o mundo inteiro, o amor do meu Jesus, que me amou primeiro. Maior que a montanha, maior que o mundo inteiro, o amor do meu Jesus, que me amou primeiro. João 3,16 diz: porque Deus tanto amou o mundo que deu o seu Filho unigênito, para que todo o que nele crer não pereça, mas tenha a vida eterna. Não existe amor maior que o de Jesus, que por todos seus amigos ele se deu, e com braços bem abertos lá na cruz, recebeu todo o pecado que era meu. Maior que a montanha, maior que o mundo inteiro, o amor do meu Jesus, que me amou primeiro. Maior que a montanha, maior que o mundo inteiro, o amor do meu Jesus, que me amou primeiro. Maior que a montanha, maior que o mundo inteiro, o amor do meu Jesus, que me amou primeiro. Maior que a montanha, maior que o mundo inteiro, o amor do meu Jesus, que me amou primeiro. O Ministério de Louvor pode se aproximar. Só vou apresentar os visitantes hoje à noite, que está conosco o Júnior, né, com Letícia. Como é que a igreja diz? Sejam bem-vindos em nome do Senhor Jesus. Essa igreja ama você e sua família. Amém. A graça e a paz do nosso Senhor Jesus. Convido os irmãos para ficar de pé, para juntos louvarmos ao nosso Deus. Porque o nosso Deus, ele é maravilhoso, o conselheiro, o príncipe da paz, o Deus forte, o Pai da eternidade. É esse Deus que nós estamos aqui nesta noite para louvar e bendizer, aquele que é único de todo louvor.
Foi só. Louvado seja o nome do Senhor.
continuar louvando ao Senhor e colocando diante do Senhor toda a nossa adoração, todo o nosso louvor, dizendo para o Senhor que nós estamos aqui só para adorar ao Senhor, que só Ele é digno de todo louvor. Amém? Bendito seja o teu santo nome, Pai. Aleluia, aleluia. Tu és a luz, Senhor das nações, que dissipa as trevas, Pai.
Aleluia, aleluia. Tu és, Senhor, a nossa luz, a luz que nos guia, a luz que nos ilumina, que ilumina as nossas vidas. Seja, Senhor, exaltado. Seja exaltado, Senhor, no nosso meio, Pai. Não há nada melhor, não há nada, Senhor, que se compare a estar na Tua presença. Não há nada, Senhor, que se compare, Senhor, de Te louvar e Te adorar e Te bendizer. Oh, Jesus, seja exaltado, Senhor, no nosso meio. Seja exaltado, Senhor, porque Tu és santo. Tu és santo, Tu és santo, Jesus. E nós queremos nesta noite, Pai, nós queremos Te adorar, nós queremos Te bendizer pelo Teu sacrifício lá na cruz, pelo Teu sangue derramado, Senhor, por amor a mim, por amor, Senhor, aos nossos irmãos, por amor a cada um, Senhor, que é assim que aqui se encontra, Pai. Obrigada, Jesus, pelo Teu sacrifício na cruz. A Tua palavra diz que vale mais um dia em Tua casa do que 1000 fora delas, Pai. E nós queremos, Senhor, todos os dias das nossas vidas estar na Tua presença, bendizer o Teu nome, exaltar o Teu nome, Senhor, e engrandecer o Teu nome, porque só Tu és digno de louvor, só Tu, Senhor, merece toda adoração. Não há outro, Senhor, além de Ti, Senhor. Tu estás acima, Senhor, de todos. Tu és o nosso Rei, Tu estás entronizado, Senhor. Em nome de Jesus, Pai, enche os nossos corações nessa noite. Em nome de Jesus, Pai, enche os nossos corações. Que haja desejo, Senhor, de Te buscar. Que haja desejo, Senhor, de Te louvar. Que haja desejo, Senhor, de estar na Tua casa. Em nome de Jesus, Pai, que o Senhor faça nascer nos nossos corações, Senhor. Faça, Senhor, brotar em nossos corações a sede de Te buscar, a sede de Te adorar, Senhor. A sede de estar na Tua casa, de estar em Tua presença, Pai. Em nome de Jesus, faz nascer, faz brotar no nosso interior, Senhor. Em nome de Jesus, Pai. Em nome de Jesus. Seja exaltado, Pai, nesta noite. Exaltado, Senhor, seja o Teu santo nome, Pai. Nós Te louvamos, Te adoramos, Senhor. E é por isso que nós estamos aqui nesta noite. Porque nós viemos Te adorar. Nós viemos, Senhor, Te bendizer, Senhor. Aleluia. E vamos louvar mais uma vez. Vim para adorar-Te. Aleluia, Jesus. Diga com todo o seu coração. Diga com toda a sua força. Coloque o seu coração na presença do Senhor. Aleluia. Em nome de Jesus, Senhor, enche os nossos corações. Enche, Senhor, com a Tua presença, Pai. Em nome de Jesus, Senhor. Aleluia. Vim para adorar-Te. Vim para prostrar-Te. Vim para dizer-Te: és meu Deus, totalmente amável, totalmente digno. És maravilhoso para mim. Aleluia, vamos aplaudir ao Senhor. Aleluia, Jesus. Exaltado seja o Teu santo nome, Jesus. Glória a Deus. Aleluia, a igreja pode sentar e a palavra está com o pastor Alessandro. A paz do Senhor Jesus a todos. Graças a Deus. Nós louvamos ao Senhor por estarmos mais uma vez aqui para a glória do seu nome. Nós vamos ler o texto sagrado no Evangelho de Mateus, capítulo 14, e a partir do versículo 13. Mateus, capítulo 14, e a partir do versículo 13. É a primeira multiplicação dos pães
O título é Pães, não sei se o subtítulo na sua também é assim, mas foi Pães e Peixes, né? A primeira multiplicação, a segunda também. E essa primeira multiplicação ela está agora aqui em Mateus 14, em Marcos capítulo 6, em Lucas capítulo 9. Mas nós vamos ler a partir do versículo 13 desse capítulo 14 de Mateus. Ouvindo o que havia ocorrido, Jesus retirou-se de barco em particular para um lugar deserto. As multidões, ao ouvirem falar disso, saíram das cidades e o seguiram a pé. Quando Jesus saiu do barco e viu tão grande multidão, teve compaixão deles e curou os seus doentes. Ao cair da tarde, os discípulos aproximaram-se dele e disseram: Este é um lugar deserto e já está ficando tarde. Manda embora a multidão para que possam ir aos povoados comprar comida. Respondeu Jesus: Eles não precisam ir. Dê-lhes vocês algo para comer. Eles lhe disseram: Tudo o que temos aqui são 5 pães e 2 peixes. Tragam-nos aqui para mim, disse ele. E ordenou que a multidão se assentasse na grama. Tomando os 5 pães e os 2 peixes e olhando para o céu, deu graças e partiu os pães. Em seguida deu aos discípulos e estes à multidão. Todos comeram e ficaram satisfeitos, e os discípulos recolheram 12 cestos cheios de pedaços que sobraram. Os que comeram foram cerca de 5.000 homens, sem contar mulheres e crianças. Amém. Oremos. Pai Santo, nós te agradecemos, Senhor, por esse momento tão precioso, Senhor, estar na tua casa. Te agradecemos pelos momentos de louvor, celebração, de adoração ao teu nome. E a nossa oração, Senhor, é para que o Senhor venha nos falar através da tua palavra. Rogo-te, Senhor, em nome de Jesus, que tenhas misericórdia de mim. Em nome de Jesus, que eu possa, Senhor, trazer a tua palavra, transmitir, ó Deus, a tua palavra, não alterá-la, Senhor, não negá-la, mas que em nome de Jesus, ó Deus, a tua palavra, mais do que isso, ela possa encontrar, Senhor, mentes e corações iluminados para compreender e aceitar o que a tua palavra fala. Nós te damos graças em nome de Jesus. Amém. Irmãos, nós temos diante de nós um texto, como eu falei, ele está em Marcos e também está no Evangelho de Lucas. E cada um desses apóstolos, apesar de contarem o mesmo milagre, se você observar, alguns dão alguns outros detalhes. Isso é natural. Todo mundo que passa em algum lugar e vê uma cena, que vai reproduzir depois o que viu, vai ter diferença até pela maneira de se expressar, a maneira de falar. Eu quero primeiro falar sobre algo que às vezes a gente coloca como limitações, dificuldades que a gente tem para fazer as coisas para Deus, para fazer a obra de Deus. E isso é tão sério, é tão grave para nós, porque para a gente não fazer a obra de Deus, a gente não precisa pecar. Não é o pecado em si, uma prática de pecado que impede a gente de fazer a obra de Deus, de obedecer a Deus. Às vezes são coisas boas, são até coisas santas, que atrapalham, que impedem a gente, que a gente usa como argumento, como uma justificativa para não fazer a obra do Senhor, para não fazer o que o Senhor manda fazer. Mas eu quero já ir para esse texto, porque o texto ele vai falar de um momento, talvez nessa época, hoje alguns não leriam esse texto, leriam o começo do capítulo 14, que é a morte de João Batista. E quando João Batista é morto, decapitado, foram contar isso a Jesus. Quando Jesus
foi informado que João Batista tinha sido morto e a cabeça dele foi levada e servida numa bandeja, aí nós entramos a partir do versículo 13, quando Jesus, ouvindo o que havia ocorrido, retirou-se de barco, em particular, para um lugar deserto. Jesus, quando soube da morte de João Batista, Jesus se retira e vai para um lugar deserto. Ele não saiu acompanhado de pessoas, mas as pessoas descobriram onde Jesus estava. E as pessoas foram para lá, muita gente, multidão foi para lá, para onde Jesus estava. E essas pessoas encontram Jesus, Jesus sai do barco e observa aquela grande multidão, ele tem compaixão dessa multidão, cura os seus doentes. E já era tarde, então os discípulos se aproximam de Jesus e dizem assim para ele: esse lugar é deserto. Essa multidão, no lugar distante desse, já é tarde. Manda essas pessoas embora para que elas comprem comida, alimento para elas nos lugarejos aí vizinhos. E quando eles falam isso para Jesus, Jesus responde-lhes dizendo: eles não precisam ir. Essa versão aqui diz: eles não precisam ir, mas tem outras versões que vai falar diferente. Mas Jesus vai dizer, nesse texto, nessa parte, pelo menos na minha versão diz: eles não precisam ir. Deem-lhes vocês algo para comer. O que Jesus fez com os discípulos nesse momento? Jesus colocou diante dos discípulos uma missão, mas uma missão muito difícil. Era difícil a missão que Jesus estava dando a eles. Deem de comer. Aqui, nesse texto, não vai dizer isso. Mas, se você ler os outros evangelhos, você vai encontrar, por exemplo, Filipe vai chegar para Jesus e vai dizer que não tem como alimentar aquela multidão. Eles não têm pão nem para eles comer, quanto mais para dar comida àquela multidão. E ele diz mais que 200 denários ou salário de 200 dias de trabalho não daria para alimentar aquela multidão, para comprar pão para alimentar aquela multidão toda. Dependendo digamos assim, ainda em nossos dias, dependendo da região, ainda que tenha padaria, não haveria naquela altura padaria com pães prontos suficientes para alimentar tantas pessoas, tanta gente. Mas o desafio foi dado por Jesus, a ordem foi ele que deu. Eles não, vocês deem de comer a eles. Como isso? Você já pensou que algumas coisas assim na Bíblia não faz sentido? É por isso que algumas pessoas ficam meio que desiludidas ou descrentes com a Bíblia, porque eles, quando leem o texto, literalmente, você não vai ver que é um absurdo isso. Não tem como dar de comida a uma multidão daquela. Mas se a gente aprende também que os textos bíblicos, e a gente usa, por exemplo, outros textos da Bíblia, como o Senhor é meu pastor, nada me faltará, os que confiam no Senhor serão como o Monte Sião, aqueles que semeiam com lágrimas, ceifarão com alegria. Então, se a gente pode usar demais textos para trazer para a nossa vida, por que a gente não usar isso aqui também? E entender que nós também temos uma grande missão, um grande desafio, que o Senhor coloca diante de nós desafios e que a gente vai, de repente, se deparar com a nossa fragilidade, com as nossas limitações diante dos desafios do Senhor. A vida para servir a Deus é uma vida de desafios, é claro. Mas é bom porque a gente já sabe que servir a Cristo já começa com morte. Não tem como o homem servir a Cristo se primeiro ele não morrer. Ele tem que morrer para o mundo, ele tem que morrer para si mesmo, para que ele possa servir a Deus. E a vida do cristão é assim. Enfim, a vida de crente, a vida com Jesus, a caminhada da fé é uma caminhada de desafios. Pois bem, o desafio está lançado. Os discípulos não têm pão.
E eles vão começar a argumentar com Jesus como alimentar essa multidão de 5.000 homens, sem contar crianças e mulheres. Eu não sei porquê fazem os cálculos comparados a nós hoje. Porque diz, se tinha 5.000 homens, então tinha mais de 15.000 pessoas. Porque no lugar que está uma multidão, tem mais mulher. O povo compara os tempos como se fossem os nossos dias, como se fosse a nossa cultura. Né? Imagina, é totalmente diferente. Eu não sei qual seria a quantidade de pessoas, mas a Bíblia já diz que tinha 5.000 homens, sem contar mulheres e crianças. Então o desafio estava lançado, a missão era essa, era vocês comprem e deem comida, ou melhor, vocês alimentem eles. Eles não vão, é vocês que vão alimentá-los. Mas aí com o quê? Como? Aí surge no meio da multidão um rapazinho lá, um menino que tem 5 pães e 2 peixes. Mas o que é isso? O que é isso para essa multidão? Era o lanche dele, era a comida que ele trouxe. Ele não trouxe comida para ninguém, ele trouxe comida para ele. Mas alguém diz que ali está pronto, tem alguém oferecendo o seu pãozinho, os seus peixinhos ali. É o que tem, é o único prato, é o único suprimento que eles têm. E aí vão começar a dizer para Jesus, a gente não pode, não dá tempo. Se a gente for comprar, o povo morre de fome, que não vai dar tempo de voltar. Quando a gente chegar aqui, esse povo já morreu de fome. Vai comprar pão para esse povo todo, para tu ver o trabalho que vai dar, providenciar comida para esse povo todo, e morre tudo de fome e ninguém chega aqui com uma bolacha para eles. Você já imaginou o que se comentou, assim, o que se passou na mente dos discípulos? A gente só tem algumas declarações, a declaração de Filipe, ou talvez outro discípulo mais se manifestou e diz alguma coisa, mas imagina o que se passou na cabeça dos discípulos de Jesus e na cabeça de quem mais ouviu o que Jesus acabou de falar. E a ideia é o quanto nós estamos dispostos a ouvir o que Jesus tem a falar. O quanto nós estamos decididos a obedecer o que Jesus tem a falar conosco. Porque, assim como havia uma multidão faminta, ali mais de 5.000 pessoas, nesse mundo, nos nossos dias, diante dos nossos olhos, existem centenas, multidões de pessoas famintas, sedentas, gente perecendo. Todos os dias tem velório, todos os dias tem sepultamento. Tem gente sendo sepultada sem não ter dado o brado de entrega para Jesus. Todo dia tem gente enterrando seus mortos e pessoas que nem sequer tomaram a sua decisão para Jesus ainda. E outros estão quase a perecer também, quase descendo para o abismo da sepultura e morte, sem serem alimentadas pelo pão da vida. E a ideia nossa hoje é a mesma dos discípulos daquele dia. Vemos que tem pessoas perecendo e vamos pensar nos discípulos ali. Vamos pensar nos discípulos. Se eles pudessem fazer isso sem Jesus perceber. Jesus, a gente chegou a um acordo aqui. O Senhor libera esse povo, manda esse povo embora, para que eles comprem comida aí nas regiões, nos bairros vizinhos, nas redondezas. Porque esse povo está com fome, já é tarde. E a gente não tem o que fazer, manda eles embora logo. E Jesus disse a eles, não, vocês deem de comer a eles. Mas imagine Jesus dizendo isso e se separando um pouquinho dos discípulos, e os discípulos começando a olhar um para o outro, dizendo, e aí? Não sei não. E tu? Tem que fazer não. A ideia da igreja hoje, a ideia dos crentes hoje, é essa. Muitos de nós, ou estamos assim,
dizendo, se as padarias tivessem tudo aberto e o dono da padaria mandasse pão para a gente nem dinheiro tem para comprar, mas se o dono da padaria mandasse, se a gente tivesse alguém que pudesse, se a gente tivesse recursos, se a gente tivesse dinheiro, se a gente tivesse empresários que bancassem, que fizessem. Não, mas espera aí, tem outras pessoas que fazem. Hoje passou um grupo de irmãos evangelizando, tem gente, eu não fui, mas teve irmão que fez. Mas Jesus olhando e dizendo para mim, é você, eu estou falando com você. E a gente está olhando outros. Ouvindo as notícias, os acontecimentos o tempo todo, as destruições, as mortes, as perdas, os prantos, os lamentos, e a gente está sempre lançando a responsabilidade para outros, dizendo que a gente é limitado, que a gente não tem recursos, a gente não tem tempo, a gente não tem como fazer, a gente não sabe como fazer. Imagina, Jesus conhece os seus discípulos. Jesus sabia que os discípulos não tinham pão para alimentar aquela multidão, ou não sabia? Jesus sabia que não tinha como alimentar 5.000 homens naquele momento. Os discípulos não tinham comida suficiente. Jesus sabia disso. Jesus conhece as limitações dos discípulos. Jesus conhece as nossas limitações. Mas Jesus, ele não quer usar os poderes, Jesus, ele não quer usar os grandes, os poderosos, até o texto bíblico diz, ele orou dizendo, graças te dou, Pai, porque ocultaste essas coisas dos quê? Dos sábios, e entendido, e as revelaste a quem? Aos pequeninos, aos simples. O Senhor, ele não vai esperar, ele não vai contar. Lembra daquele homem de Deus que Deus mandou ele à noite, e ele foi na casa de um, acho que era um sapateiro, se eu não me engano, acho que era um sapateiro. E ele foi à noite e disse assim, Deus falou comigo ontem à noite, que ele precisa urgentemente de uma pessoa para levar a mensagem dele para os povos. É um povo nômade que tem, numa região, eu não lembro agora o nome, e nem do povo eu estou lembrando agora, mas quando ele disse isso, o sapateiro ouviu, ele voltou para casa, o sapateiro disse assim para ele, não é no sapateiro não, agora caiu a ficha, melhor ainda, é por isso que é bom a gente falar as coisas de improviso. Ele não era sapateiro, ele tinha outra função, mas quando o missionário, ou o homem de Deus falou isso para ele, ele disse, eu não tenho sapato, eu preciso apenas de um sapato. E isso, irmão, não é nos nossos dias não, viu? Que é Esposende para aqui tem aquela outra lá, não sei o quê, como é? Econis, né? Econis, Esposende, não sei o quê, Bezerra calçado, não sei o quê calçado. Não, aqui esse cara tem um monte de loja de calçado. E sem contar que até dá para arrumar um calçado em casa para o pé de alguma pessoa, dependendo do tamanho do pé dela, dá para a gente correr em casa e pegar um sapato. Aí está falando numa época que não era um calçado, um sapato, fosse um chinelo talvez. Ele disse, eu não tinha um chinelo para ir, eu não tenho um calçado, eu estou descalço. Só o que eu preciso. O homem que entregou a mensagem de Deus foi para casa, à noite, cedinho ele acordou e disse, eu vou levar o sapato para ele. E quando chegou lá, começou a chamar, a vizinha veio, aí disse, o senhor está chamando quem? Ele disse, o homem daqui. Ele mandou dizer que se alguém chegasse aqui procurando ele, dissesse que ele já foi embora porque Deus tinha pressa. O chamado de Deus era urgente para ele. Ele não esperou pelo calçado. Tem tanta gente esperando o bom, esperando a oportunidade, esperando privilégios, esperando recursos, esperando ter nas mãos para fazer alguma coisa. Irmãos, deixa eu falar uma coisa para você. Tem crente reclamando que a igreja não evangeliza. Ele mora de lado de uma pessoa não crente e ele nunca fez um convite ao vizinho dele para vir na igreja e reclama da igreja que não evangeliza. Tem crente, irmãos, que fala da igreja que não sai na rua para pregar o evangelho. Ele é intrigado dos vizinhos na rua que ele mora. E ele fala de evangelismo como, irmãos? Ele quer o quê? Ele quer que os anjos venham,
pegue na mão dos crentes da igreja e ele em casa, amuado, revoltado com todo mundo, intrigado de tudo que, às vezes até de crente ele é intrigado. Aí o Senhor chega e diz para ele, irmã Rosângela, pegue você e vá dar de comer. O que é que ele vai dizer? Não, Senhor, tem condições não que, se eu sair de casa com a Bíblia, o meu vizinho... A gente quer fazer missões, quer pregar o evangelho, acha que a igreja é preguiçosa. E eu nunca disse para o meu vizinho, para ele, eu posso ler o versículo da Bíblia para você? Eu não gosto. Não, eu só queria deixar um versículo só. Não tem nenhum problema. Não vai fazer mal nenhum. Eu não vou obrigar a senhora a ser crente, não. Mas eu posso ler um versículo. Nunca fez isso. Irmãos, a gente quer. Jesus está dizendo para os discípulos, eles estão aqui. Não mandem eles ir para lá, não. Não esperem que eles cheguem na venda. Não esperem que eles cheguem no comércio. Cuidem deles. Acabou. É com vocês. Agora, a gente tem que pensar o seguinte. O dono de tudo, o dono do ouro, da prata, o dono de todas as riquezas, o dono de todos os recursos é Ele. Ele é o dono de tudo. É por isso que a história de Abraão é muito bonita, porque ele é dono de tudo e Abraão entendia isso. Porque no dia que ele chegou para Abraão, Abraão, vem cá, tu é meu amigo. Ele disse, sou, Senhor, eu gosto tanto do Senhor. E a minha família que o Senhor abençoou. Pronto, é aquele menino teu, aquele menino que tu gosta muito, que tu ama ele. Isaac. Sim, Senhor, conheço meu menino, é meu amor, é minha esperança. Pronto, amanhã você prepare, vá para o monte e leve ele para lá e sacrifique ele lá. Você vai levar ele, amarrar ele lá, colocar ele sobre um altar, encher de lenha ao redor, bota ele lá em cima, depois passa o facão no pescoço dele, deixa sangrar. Quando o sangue derramar todinho, ele morrer, aí você acende a fogueira. Abraão olha para o Senhor e diz assim, eu só tenho Isaac porque o Senhor me deu. Eu não tinha condições de ter um Isaac. A minha mulher estéril, eu já tinha 100 anos de idade. A minha mulher estéril, eu tinha 100 anos. Não tinha como ter filhos. O Senhor me deu. Foi o Senhor que me deu. E se o Senhor está pedindo ele, Hebreus capítulo 12. E se o Senhor está pedindo ele, o Senhor que me deu ele é poderoso, para depois que eu degolar ele, acender o fogo, ele queimar todo e assar. Quando ele não existiu, o Senhor me deu ele existindo. Se eu torrar esse menino lá na fogueira, lá no monte, no altar, quando terminar o sacrifício, o Senhor é poderoso para me dar ele vivinho de volta. É assim que está escrito lá nos Hebreus, que Abraão ofereceu ele, certo, tinha a fé de que Deus era poderoso para lhe restituir Isaac. Deus é dono de tudo e Abraão sabia disso. Tem um hino muito bonito, eu gosto, naquele estilo antigo. Eu gostaria eu tentei já aprender ele, dá até para aprender, mas eu gostaria de cantar. Agora, para cantar é meio complicado. Eu vi um senhor, um senhor de mais de 60 anos de idade, com certeza, acho que era um presbítero, um pastor, cantando em um culto da Assembleia de Deus, em um lugar aí no YouTube. Que hino maravilhoso. É claro que não tem essas rimas bem, mas é a história de Abraão e de Isaac. O título acho que é esse, Abraão e Isaac, o título da música. E ele canta, e é muito maravilhoso a letra. Eu achei maravilhoso. Porque quando nós pensamos na nossa impossibilidade, nós entendemos que o que Deus é, o que o nosso Senhor é, que o que nós precisamos é depender dEle, é confiar nele, tudo a Ele. Tudo a Ele. Que o Senhor nos ajude, que o Senhor nos dê a graça, que o Senhor nos dê sabedoria para a gente entender o que Deus tem falado para nós e aceitar o que o Senhor tem falado para nós. Porque os recursos podem ser poucos. A nossa capacidade pode ser nenhuma, nem limitada seja, pode ser nenhuma mesmo.
Mas é conosco, é com a gente que o Senhor está falando. Ele não está falando com marcianos, ele não está falando com extraterrestres, ele está falando com a sua igreja. E se tem alguém nessa terra que tem a obrigação de fazer a missão que o Senhor Jesus tem dado, é a igreja. A obra tem que ser feita pela igreja. Se você quer saber quem é de fato Jesus, você vai para a Escritura. Vai para o texto sagrado e você vai encontrar lá quem é Jesus. Mas se você quer ver Jesus nos nossos dias, você olhe para a igreja dele, cumprindo o seu ID, cumprindo a sua ordem, e você vai ver Jesus no meio do seu povo, levando a mensagem do reino dos céus. Agora, ninguém tem condições, ninguém tem o que fazer, ninguém pode, não tem como alimentar esse povo todinho. Aí aparece alguém com 5 pães, 2 peixes, está aqui. Mas isso aqui é o quê para essa multidão toda? Não é nada. Não vai dar. Não vai nem sobrar espinhas dos peixes. Tadinho. O menino vai ficar sem o lanche dele. Mas ninguém aqui vai ser alimentado com essa multidão, não vai ser saciada. E aí Jesus vai entrar em ação. E a palavra de Jesus é, versículo 18. Tragam-nos aqui para mim. Ou me entreguem, me deem. É lançar tudo que você tem ali nas mãos do Senhor Jesus. Nas mãos do Senhor Jesus. O desafio, a missão foi dada, as dificuldades já foram apresentadas, as limitações já estão claras, mas agora Jesus está dizendo, tragam, me deem esses pães, entreguem isso. E eles trazem isso para a mão do Senhor Jesus. O Jesus que estava lá com os seus discípulos é o mesmo Jesus que está hoje conosco, que está hoje com a sua igreja. É o mesmo Jesus. É o mesmo Jesus. É o mesmo Senhor, ele não mudou. Alguns que querem diminuí-lo. Porque ele é o filho, não é Deus, ele era homem, não é Deus, disse ele era homem, então como é que pode ser Deus? Alguns querendo diminuí-lo, querendo apagar a pessoa de Jesus. Mas ele continua sendo o Senhor da igreja, ele continua sendo o Jesus. Ele continua sendo aquele que espera que a gente confie e entregue tudo em suas mãos, confie no seu poder. E ele vai pegar esse pão em suas mãos e vai mandar que as pessoas se sentem. Há uma outra o outro evangelho diz que ele mandou que as pessoas sentassem e formando grupos. Ele não foi chegar e se estender todo mundo lá na grama por ali afora, não. Foi sentar em grupos, as pessoas se sentaram em grupos. E quando essas pessoas sentaram, ele pega o pão e ele dá graças a Deus, ele apresenta-os ao Pai, ele ora diante do Pai, e quando ele acaba de dar graças, ele entrega para que eles sirvam as pessoas que estão sentadas de forma ordeira e em grupo. E acontece um milagre, porque todo mundo que está sentado, todo mundo que obedeceu, todo mundo que está reunido ali come daquele pão. E no final, sobra mais pão do que o que foi entregue a ele antes. Ele multiplica, sobra 12 cestos de pães. E todo mundo foi alimentado. A missão foi dada. Jesus estava com eles. Eles viram que era difícil, colocaram essa dificuldade que eles tinham diante de Jesus. Mas mesmo assim, o Senhor Jesus, ele fez o milagre no meio dos seus discípulos.
ai de nós, se dependesse de nós, para que milagres acontecessem. Os milagres têm acontecido por causa dele. Porque lá, o milagre, parece que o princípio do milagre é claro que é Jesus, mas porque ele é a fonte do milagre, ele é a fonte da bênção. Mas o que parece é que um desavisado levou o seu lanche no meio de uma multidão daquela. Então, aqueles que são especialistas, aqueles que são calculistas, aqueles que sabem dar nome, aqueles que sabem as falhas, aqueles que sabem os defeitos, aqueles que sabem o que precisa ser consertado, aqueles que sabem o que precisa ajustar, o que precisa melhorar, não é com esses que o Senhor Jesus tem contado. Jesus está contando com aqueles que o que tem, colocam em suas mãos, confiam a Ele, creem que pode entregar a Ele, pode deixar com Ele. Que Ele faz o milagre. Que o Senhor nos ajude a olhar para Jesus e a ver nele, Senhor, Tu já nos chamaste, já nos escolheste. E não há uma outra opção para nós, senão obedecer a ordem do Senhor. Obedecer o que o Senhor manda. Fazer o que está falando para nós através da Sua palavra. Desafios sempre teremos. O Senhor Jesus, Ele sempre deu desafios aos seus discípulos. E o pior é que, em alguns momentos, os discípulos, quando voltam depois de desafios que eles receberam de Jesus, Jesus mandou que eles fossem pregar o Evangelho, não se preocupassem em levar túnica de reserva, não se preocupassem em compras, nada com isso, porque o Senhor ia cuidar deles na missão, e eles saíram, e depois quando eles voltaram todos regozijados, trazendo o relatório e dizendo para Jesus as maravilhas que aconteceram. Enfermos eram curados, disse que os demônios obedeciam eles, e Jesus disse para eles que eles estavam alegres com tanta coisa, mas Jesus acaba dizendo que vocês se alegrem porque o nome de vocês está escrito no livro da vida. Escrito no livro da vida. O que vamos fazer diante de um mundo que perece, diante de um mundo faminto, que precisa de salvação, que precisa da mensagem do Evangelho, e que de repente a gente não tem tanto apoio, tantos recursos, tanta gente para ajudar, mas o Senhor está dizendo, é você que vai fazer, faça você, assuma isso, e não deixe para outro, não transfira para outro a responsabilidade que é sua, porque Jesus, Ele conta conosco. Ele quer que a gente se disponha a fazer a obra dEle, a obedecer a Ele, para a glória do Seu nome. Os discípulos, aliás, os apóstolos do Senhor fizeram coisas maravilhosas. Estávamos estudando a carta aos Romanos e nós entendemos que Paulo, ele manda cartas para a igreja de Roma e tem alguém que está escrevendo para ele as cartas. Chegamos em Efésios e Paulo escreve lá o livro de Efésios e ele diz assim, eu que sou escravo não, eu acorrentado. Ele estava preso quando ele escreve aos Efésios. Ele escreve da prisão cartas. E eu já disse algumas vezes aqui, se a gente tivesse um Paulo hoje, o mundo inteiro estaria evangelizado, com os recursos que se tem, com a coragem que Paulo tinha, com o destemor que ele tinha para fazer a obra de Deus. Ou seja, quando ele deixou de ser perseguidor para ser perseguido, ele se doou, ele se entregou. Eu digo, se Paulo tivesse hoje aqui, no mundo, o mundo inteiro já teria sido evangelizado se dependesse de Paulo, porque Paulo é um verdadeiro missionário. E começou as suas pregações, onde os apóstolos demais, por exemplo, João, Pedro, não queria ir. Começou indo justamente aos gentios, que eram desprezados pelos crentes judeus. Mas Paulo começou a fazer a obra com tanta dedicação. E diante de tantos desafios que ele teve, o Senhor sempre foi com ele, o Senhor sempre esteve com ele, o Senhor sempre o usou, porque ele se colocou para obedecer a Deus. A ponto de entrar no navio para fazer uma viagem missionária e à noite o Senhor dizer para ele, o navio vai afundar.
vai ter um naufrágio com esse navio. E quando o navio está afundando, todo mundo desesperado, ele disse: não se preocupe não. O Senhor me mostrou ontem à noite que ele ia afundar, mas não vai morrer ninguém não, se preocupe não. Deus cuidava de Paulo, e Paulo se empenhava em obedecer ao Senhor, em servir ao Senhor. Que nós possamos obedecer a Deus. Nós temos também um momento em que ele estava em casa, aí o Senhor falou com ele, à noite ele teve uma visão de um homem, que disse a ele: atravessa a Macedônia e vem nos ajudar. E ele entendeu que o Senhor estava chamando para fazer a obra missionária naquele lugar. E quando ele chegou lá, ao invés de ele encontrar com um homem, ele foi com uma jovem, que ouviu a mensagem do Evangelho, e abriu as portas da sua casa, para que a comunidade de oração se formasse lá, e o Evangelho do Senhor fosse pregado. Primeiro, Paulo ouviu um chamado à noite. O Senhor falou com ele, através de uma visão de um homem, dizendo: vem nos ajudar, nos socorrer aqui na Macedônia. E ele foi para lá. E quando chega lá, em vez de ele encontrar um homem, ele encontra uma mulher, numa cultura totalmente difícil, diferente, mas uma jovem recebe ele, ouve a mensagem do Evangelho e faz da sua casa um ambiente de adoração, de oração a Deus. Que nós possamos ouvir a ordem do Senhor. E mesmo que esse desafio seja muito grande, mas é conosco que Ele está falando. A gente não pode esperar outros e não pode esperar, não há tempo. A gente não tem tempo para esperar melhoras. Nós temos que obedecer ao Senhor hoje. Esse é o nosso momento de obedecer a Deus, de obedecer à ordem do Senhor. Eu não posso esperar para ser fiel. Irmão, eu tive um sonho que Jesus vai voltar semana que vem, amanhã. Não. O desafio é agora, enquanto nós estamos lendo a Escritura e a palavra do Senhor está falando no nosso coração, dizendo: é você, é com você que eu estou falando. E a gente precisa urgentemente obedecer essa palavra do Senhor na nossa vida. E a Bíblia diz que obedecer é melhor do que sacrificar. É melhor ser obediente do que oferecer sacrifício. Seja obediente ao Senhor. Abraão foi obediente. Quando chegou na hora do sacrifício, o Senhor disse: não, Abraão, sacrifica ele, mas não. Tem um cordeiro ali. E havia um cordeiro preparado para o sacrifício. Porque para Deus, o que importava era a obediência. O mais importante é obedecer. Obedeça ao Senhor. Obedeça ao Senhor com os seus limites. O pouco que você sabe da Bíblia é suficiente para você falar para alguém que precisa ouvir sobre Jesus. Às vezes ouvimos tanta gente o dia inteiro, a semana inteira, ouvimos tantas pessoas e ouvimos tantas coisas que não deveríamos nem ouvir. Conversamos com gente que a gente não deveria nem conversar, porque tem gente por aí, irmão, que a conversa não é coisa nenhuma que preste. E às vezes crentes senta e escuta a conversa dessas pessoas. Infelizmente. Tem tanta coisa sendo conversada, entrando nos nossos ouvidos que não foi Deus que mandou. E tem tanta coisa que Deus mandou para o nosso coração e que não sai para os ouvidos de quem está do nosso lado. A gente precisando falar do amor de Deus para alguém. Falar do Senhor para alguém. Que Deus nos ajude. Que a gente possa, em nome de Jesus, dizer: Senhor, me livra dessa minha santidade. Essa minha santidade que me impede de obedecer ao Santo dos Santos, ao Senhor dos Senhores. Me guarda, Senhor. Me livra dessa justiça que tem em mim, que me impede de obedecer à ordem do Senhor. Porque eu estou fazendo tudo certinho, estou assim, mas não tenho tempo. Sou muito ocupado. Eu estava ouvindo um rapaz essa semana, eu para o trabalho, ele é evangélico, e eu ia meio apressado, e ele vinha um pouquinho atrás e fez: está atrasado, né? Ele gosta de falar assim, brincando, ele falou: está atrasado, né? Aí chegou perto de mim e veio: tá bom a gente fazer uma caminhadinha. Eu olhei para mim assim, procurei, não estava vendo nada, né? Mas Deus manda falar assim mesmo, né? Não é o que a gente vê, é o que Deus quer. Aí ele disse, comecei a fazer caminhada, aí falei com o irmão aí da empresa: vamos fazer caminhada. O irmão disse: eu não tenho tempo. Ele disse: eu também não tinha não. Aí fui para o médico, cheguei no médico, o médico disse: você está com não sei o que, ansiedade, não sei o que mais, não sei o que mais, não sei o que mais. É caminhada. Aí ele disse: eu tome caminhada. Perdi 28 quilos. Aí ele disse: o irmão que está dizendo que não tem tempo, ele disse:
Aí ele dizendo para mim, esse tem tempo. Esse é o que tem tempo. Sabe por quê? Aí é uma conversa meio sem jeito, mas inteligente. Ele disse, porque esse sabe calcular. Esse que diz que não tem tempo, ele sabe. Esse é que tem como fazer as coisas, porque ele é inteligente e sabe contar o tempo. Ele sabe calcular. Então, se ele calcula, é como oração. John Piper diz assim que se a gente quiser ter êxito na oração, ele diz que a gente precisa escolher um tempo e um lugar para orar. Escolher um tempo e um lugar, como método. Ele disse, tem que ser compromisso, um tempo e um lugar para orar. Ele disse porque os inimigos da oração, aquilo que eu falei aqui no início, o inimigo da oração não é pecado, não. O inimigo da oração é a nossa santidade, é a nossa justiça. O inimigo da oração não é o capeta, não. O inimigo da oração está em mim. É justamente eu. Porque eu fiz isso, porque eu tinha isso para fazer. Eu tinha isso para fazer. Aí não ora, não lê Bíblia, não tem tempo para ler a Bíblia. Se você observar, tem crente que não quer vir para a igreja porque quando chega na igreja dá sono, cochila. Aí eu não vou para a igreja mais não. Porque quando chega na igreja dá sono. Aí eu lembro lá na igreja pentecostal, lá em Amaragi, que tinha um irmão, um senhor, que ele ia para a igreja, e quando chegava lá, começava a querer cochilar. Aí o que é que ele fazia? Aí ele se levantava e se encostava lá. Aí o pessoal dizia, ô irmão, o diácono ia lá, vai sentar, ele fazia, não irmão, se eu sentar eu durmo, eu tenho que ficar no culto, eu tenho que estar aceso, acordado. Ele disse, mas eu venho. Tem crente que usa tudo o que é. Não, e tem outra coisa, irmão, e tem outra coisa. E tem outro problema, que é o problema que na igreja dá um sono no povo, quando sai daqui para casa, pensa que vai dormir. Quer ver uma coisa? Esse culto aqui de domingo, o pessoal tem menos, dá menos sono, mas culto de oração, escola bíblica dá mais sono, né? Menos gente, parece que o povo fica sem medo de cochilar, porque tem pouca gente, eu acho que eles acham que o povo não, pouca gente não vê, só vê se for muito olho, olhando, é muito zóio, mas poucos zóio, ele acha que pode cochilar, aí ele cochila. Eu fico olhando assim, como é que a pessoa consegue dormir? Chega e já vai baixando a cabeça. Peraí, gente, está muito quebrado. Eu digo, quando chegar em casa, vai dormir não, irmão, não tem. E você quer ver uma bênção, termina o culto e diga, vamos comer uma pizza? Olha, irmão, pode deixar, você se levantar. Olha, irmão, não, irmão, sente, não é agora não. Nada disso, irmão. Sente, não é agora não. Mas pode ficar sério, porque o cara está cochilando aqui. Se ele chegar ali na porta, quando terminar o culto, dizer assim, vamos comer uma pizza, ele fala em línguas. Pode crer. E não precisa nem ser, ele fala em língua antes de ser batizado com o Espírito Santo. Pode crer. Irmãos, a gente... Então, assim, os inimigos da oração não é pecado, não, irmãos. Aí John Piper diz, escolha um lugar e um momento para orar. Mas faça disso um método, tenha compromisso com isso. Porque o inimigo não precisa investir, porque em nós mesmos nós temos recursos suficientes e abençoadores e abençoados para nos impedir de obedecer ao Senhor. Infelizmente. Vamos celebrar a ceia do Senhor? 1 Coríntios capítulo 11. Coríntios capítulo 11, eu quero convidar a irmã Bia e a irmã Verônica para nos ajudar aqui na mesa. Primeira Coríntios capítulo 11, a partir do versículo 23. Pois recebi do Senhor o que também entreguei a vocês. Que o Senhor Jesus, na noite que foi traído, tomou o pão
e, tendo dado graças, partiu e disse: Este é o meu corpo, que é dado em favor de vocês. Façam isso em memória de mim. Da mesma forma, depois da ceia, ele tomou o cálice e disse: Este cálice é a nova aliança no meu sangue. Façam isto sempre que o beberem, em memória de mim. Porque sempre que comerem deste pão e beberem deste cálice, vocês anunciam a morte do Senhor até que Ele venha. Oremos ao Senhor. Amado Deus e Pai, bendito é o Teu nome, Senhor. Nós estamos alegres, Senhor. Estamos felizes, estamos na Tua casa. Estamos diante da Tua palavra. E podemos dizer diante da Tua mesa. Vamos participar, ó Deus, do pão, do vinho. Como diz a Tua palavra, trazer à memória o sacrifício do Senhor. Lembrar do passado, mas também, Senhor, ter na mente a convicção de que o Senhor venceu a morte, de que o Senhor ressuscitou. Como diz o texto que nós lemos, Senhor, vamos anunciar até que venha. Então estaremos olhando para o futuro, a volta do Senhor Jesus, para vir buscar a sua igreja. Muito obrigado, Senhor. Nós apresentamos aqui o pão, o vinho, e que em nome de Jesus, ó Deus, a tua igreja, Pai, que está diante do teu altar, diante da tua palavra, possa, Senhor, ser nutrida de bênçãos em nome de Jesus. Pai, a partir da sua vida, do seu entendimento, Senhor, discernimento do que é ser, do que é fazer parte do corpo de Cristo. Em nome de Jesus, nós oramos. Amém. Podem servir. Seja bendito o Cordeiro que na cruz por nós padeceu. Seja bendito o seu sangue que por nós pecadores verteu. Eis nesse sangue lavado com roupas que tão alvas são, pois pecadores remidos que terão hoje estão. Mas que a neve, mas que a neve, mais alvos que a neve serei, quão espinhosa coroa que Jesus por nós suportou. Oh, quão profundas as chagas que nos provam o quanto Ele amou. Eis nessas chagas purezas para o mais torpe pecador, os que mais alvos que a neve, o teu sangue nos torna, Senhor. Alvo, mas que a neve, alvo, mas que a neve, se nesse sangue
a ti confessarmos e seguirmos na tua luz. Tu não somente perdoas, purificas também, ó Jesus. Sim, de todo pecado. Que a neve, o teu sangue nos torna, Senhor. Algo mais que a neve, glória a Deus. Todos os membros têm o pão. Disse o Senhor Jesus: isto é o meu corpo, que é partido por vós. Fazei isso em memória de mim. Comamos todos o pão. Louvado seja Deus. Glórias sejam dadas ao nome do Santo Deus. Aleluia. Todos têm o cálice. Disse o Senhor Jesus: este cálice é o Novo Testamento no meu sangue. Fazei isso todas as vezes que beberdes. Bebamos todos. Senhor, nós te adoramos, nós te louvamos, Senhor. Muito obrigado, Senhor, pelo perdão dos nossos pecados. Obrigado, Senhor, pelo Cordeiro que deu a sua vida por nós. Senhor, nós nos alegramos porque quando olhamos para o Calvário, nós vemos os nossos pecados lá na cruz. O Senhor perdoou, o Senhor nos purificou, o seu sangue nos redimiu. Muito obrigado, Senhor, porque apesar dos desafios na missão que o Senhor nos dá, o Senhor nunca nos deixa só. O Senhor sempre estará conosco. O Senhor sempre suprirá as necessidades. Louvado seja o teu nome, Senhor. Obrigado pela comunhão, Pai. Obrigado pela comunhão, meu Deus. Glória a Deus. Louvado seja o nome do Senhor. Porque todas as vezes que comerem deste pão e beberem deste cálice, vocês anunciam a morte do Senhor até que Ele venha. Louvado seja Deus. Nós glorificamos a Deus por mais um culto. Glorificamos a Deus pelas vidas de todos que aqui estão. E nós vamos
encerrar, colocar em pé para orarmos a Deus. Então eu quero convidar o irmão Salatiel para fazer a oração aqui de encerramento e depois nós estaremos impetrando a bênção apostólica. Grande, grande é o Senhor e muito digno de louvor na cidade do nosso Deus, seu santo monte. Alegria de toda a terra. Grande é o Senhor em quem nós temos a vitória e que nos ajuda contra o inimigo. Por isso diante dele nos prostramos. Queremos o teu nome engrandecer e agradecer-te por tua obra em nossas vidas. Confiamos em teu infinito amor, pois só tu és o Deus eterno sobre toda a terra e céu. Vamos dizer que ele é grande. É o Senhor e muito digno de louvor na cidade do nosso Deus. A alegria de toda a terra. Amém. Enquanto a igreja louva o Senhor, se tem alguém que deseja hoje entregar a sua vida aos pés do Senhor Jesus, sai do seu lugar, vem aqui à frente e nós estaremos orando por você em nome de Jesus. Por isso diante dele nos prostramos. Queremos o teu nome engrandecer e agradecer-te por tua obra em nossas vidas. Confiamos em teu infinito amor, pois só tu és o Deus eterno sobre toda a terra e céu. Aleluia. Obrigado, Deus. Obrigado, Deus, por mais essa oportunidade, Pai, a qual o Senhor tem concedido a cada um de nós. Obrigado, Deus, por cada família aqui nessa noite representada, ó Deus. Obrigado, ó Deus, pelo teu infinito amor por nós. Obrigado por nós não merecermos, mas o Senhor tem sido fiel para conosco, ó Deus. Muito obrigado, ó Deus, por tudo quanto o Senhor tem feito em nossas vidas, pelo pão de cada dia, pelo tudo quanto o Senhor tem feito, ó Pai. Muito obrigado, ó Deus, pela semana abençoada que o Senhor tem nos dado. Que o Senhor continue, ó Deus, nos protegendo, o nosso lar, a nossa família, ó Pai, os nossos vizinhos, ó Deus. Continue, ó meu Deus, nos abençoando, ó Pai.
Agora eu te peço, ó Deus, que nos leve em paz para os nossos lares e dê-nos, ó Pai, um sono tranquilo, uma semana abençoada debaixo da tua graça, ó Pai. Muito obrigado, ó Deus. Continua, Deus, abençoando os trabalhos no decorrer dessa semana, ó Pai. E continua, meu Deus, abençoando a igreja. E leva-nos, ó Pai, para casa, em nome do teu Filho amado Jesus. Muito obrigado, ó Deus, pela tua palavra, pelos ministérios que louvaram o teu nome, por cada um que chegou aqui para exaltar. E também aqueles que não puderam chegar, meu Deus, por motivo de doença, por outro motivo, que o Senhor seja com eles, onde quer que eles estejam, Pai. Muito obrigado, Deus, por tudo. E aqueles que não te aceitaram, Pai, que eles possam ter outra oportunidade, que eles possam, em nome de Jesus, na próxima oportunidade, fazer encontro contigo, ó Pai. Muito obrigado por esse culto nessa noite. E a ti oramos, ó Deus, porque teu é o reino e o poder e a glória para sempre. Amém. Estenda suas mãos. Que o amor de Deus, a graça do Senhor Jesus, a comunhão e as consolações do Espírito Santo seja sobre todos, hoje e para sempre. Amém. Paz, Senhor Jesus, que Deus abençoe a todos.